Fluminense abriu negociações com o Cuéllar, aquele Cuéllar ex-Flamengo que está no Al-Shabaab, que jogou também no Al-Hilal. A gente vai falar disso nesse vídeo, vamos falar também do Terans e da negociação também do Canóbio, que envolve a saída do Isaac do Fluminense. Antes de tudo isso, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Me ajuda, cara, nesse vídeo, só deixando qualquer comentário aqui, fala qualquer coisa que você estiver pensando, ou faça uma crítica, uma sugestão, fala também aí o que você achou dessa passagem do Terans aqui pelo Fluminense, a gente vai falar da saída dele, o que você acha da chegada do Canóbio, da possível chegada do Cuéllar, comenta aqui o que você acha, porque fazendo isso, você me ajuda o vídeo a chegar mais longe, para você não custa nada, mas aqui pro canal conta bastante a sua inscrição, seu comentário, seu like, seu dislike, a sua participação. Eu sei que você quer já ouvir aqui a questão do Cuéllar, mas vamos começar aqui por alguns assuntos também muito importantes. Um deles é a saída do Terans. Tem uma notícia de que ele chegou hoje no Rio de Janeiro para negociar a sua ida para o Peñarol. A gente vai ler aqui a notícia saiu no site Netflu e ela está assinada pelo jornalista Rodrigo Mendes. Terans chega ao Rio de Janeiro para definir saída do Fluminense e retorna ao Peñarol, banca jornalista uruguaio. A notícia é de um jornalista uruguaio, ele está aqui trazendo a notícia e repercutindo. Um dos reforços mais badalados do Fluminense para a temporada de 2024 realmente foi, para mim, das contratações que o Fluminense fez. O Terans era que a gente tinha mais esperança de dar certo e talvez não, para mim ali a maior decepção, porque não tem como se decepcionar com Gabriel Pires, não tem como se decepcionar com Douglas Costa, não tem como se decepcionar também com Renato Augusto. Então, dos que vieram, né? E o Fluminense, o torcedor tinha alguma perspectiva, o Terans aí a gente pode colocar como a maior decepção. Davi Terans não embalou e, ao que tudo indica, está de saída. Informa o jornalista uruguaio Alan, não sei nem pronunciar o sobrenome dele aqui, vou colocar Alan Rubin, do Tenfield, que o meio atacante de 30 anos chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira para tratar os detalhes da sua transferência para o Peñarol. O jogador será emprestado por uma temporada com opção de compra, e aí coloca aqui para a gente conferir a postagem do jornalista lá no ex-Twitter. Cara, assim, jogou no Peñarol, jogou bem, parece que é ídolo por lá. Aqui no Fluminense não deu certo, infelizmente. E assim, não tem opção, né, cara? O Fluminense gastou 14 milhões de reais no Terans, não rendeu, não vai ter como também retornar esse dinheiro, ninguém vai comprar o Terans por 14 milhões. Um jogador que no ano passado não jogou, que está acima do peso, que parece que internamente também tem uma série de problemas, que já não tem um valor de mercado assim. Então o Fluminense, se livrando, vai estar gastando menos do que manter o Terans aqui. E que dê certo lá no Peñarol também, né? Nada contra ele, infelizmente não deu certo no Fluminense. Vamos falar agora também da questão do Canóbio. O Canóbio tá chegando no Fluminense, essa notícia já foi repercutida ontem, tem vídeo aqui no canal também sobre isso. Já falei a minha opinião sobre ele, cara. Uma contratação realmente de peso, na minha opinião. Acho o Canóbio muito bom, acho que é um cara que tem muito para ajudar aqui no Fluminense. Mas, como o Fluminense é um time que não tem tanto dinheiro para colocar na mesa assim, de negociação, a contrapartida do Fluminense foi a negociação do Isaac. Tá, o Isaac com 2 As, né? Jogador de 20 anos, da base do Fluminense, promissor. E assim, quando você negocia sem dinheiro e a curto prazo, você tem que ter uma contrapartida, né? Você tem que jogar com as armas que você tem. O Fluminense não tem grana para colocar na mesa, mas tem aí a base que é muito forte e a gente tem que pensar que a curto prazo talvez seja melhor ter o Canóbio, mas a longo prazo os frutos que o Isaac pode dar poderia trazer um retorno financeiro muito grande para o Fluminense, assim como outros jogadores que a gente teve. Mas no momento a gente precisa construir um time mais competitivo, o Canóbio faz parte desse projeto e assim, acaba tendo que abrir mão de um jogador como o Isaac. Infelizmente, né, o Fluminense, se tivesse condições melhores, poderia tentar manter o jogador aí para dar minutagem, talvez emprestar, mas a saída ela é definitiva. O Canóbio passa a ser jogador do Fluminense, o Isaac passa a ser jogador do Atlético Paranaense e o Fluminense ainda vai dar uma compensação financeira para o Atlético. Não foi divulgado ainda esse valor, né? Os jornalistas estão apurando aí. Eu faço sempre questão de dar aqui os créditos para quem é o dono dessa notícia. Nesse caso, a notícia saiu aqui no GE, tá? Então todo o crédito aqui a quem trouxe a notícia. Como eu disse para vocês, já falei várias vezes, tá? Eu não sou jornalista. Essa notícia aqui ela está sendo assinada pelo Giba Pérez, Gustavo Garcia e Marcelo Neves do GE. Então,
Assim que tiverem ali os valores da negociação, tudo tiver completo, todos os dados, a gente vai trazer aqui para vocês também, vai repercutir. Mas, assim, para mim, pelo menos a curto prazo, vale a pena ter o Canóbio. Cara, é difícil falar, mas vale a pena também abrir mão do Isaac nesse momento, pelo projeto que o Fluminense tem e pelos campeonatos que a gente vai disputar, né, cara? A gente vai disputar um Super Mundial, precisa de um time um pouco mais competitivo, e nesse momento o Fluminense vai ter que fazer esse tipo de escolha que, infelizmente, quando a gente não tem dinheiro para colocar na mesa, é inevitável, a gente acaba tendo que fazer. Mas agora vamos falar aí da notícia mais esperada desse vídeo aqui, que é a negociação do Fluminense com o Cuéllar. Cuéllar, aquele Cuéllar que passou pelo Flamengo, tá? Que saiu naquela temporada de 19, foi jogar no Al Hilal, ficou 4 anos no Al Hilal e agora está no Al Shabab. E segundo o jornalista Vitor Lessa, o Fluminense abriu negociações com ele, tá? Vou ler aqui a notícia, ela também está no Netflu, mas é uma notícia do Vitor Lessa. Repórter diz que negociações do Fluminense por volante não é tão simples, entenda. Aí o volante aqui no caso é o Cuéllar, tá? Nessa segunda-feira, dia 6, o repórter Vitor Lessa trouxe a informação de que o Fluminense negocia a contratação do volante Gustavo Cuéllar, que atua pelo Al Shabab da Arábia Saudita. Todavia, não se trata de uma negociação simples. Isso porque o colombiano tem contrato até 2026 com o clube atual, como também um salário elevado. Portanto, segundo Lessa, para que ele retorne ao Brasil, será necessário diminuir os seus vencimentos. O comunicador completa a informação destacando que Cuéllar não é o único jogador da posição que a diretoria tricolor avalia. Ex-Flamengo e Júnior Barranquilla, o volante de 32 anos, é um atleta muito visado no mercado. Cara, o Cuéllar é assim, se viesse para o Fluminense, se vier, né, tá tudo em aberto ainda, a gente não tem como cravar que vem ou que não vem, é um cara que tem muito para somar, né? Futebol a gente não tem como dizer que ele não tem para apresentar. Isso, assim, é claro, não tem ninguém aqui, pelo menos eu não acompanho o Campeonato Saudita, não assisto nada de Campeonato Saudita. Eu tô falando da perspectiva que eu tenho do que ele jogou aqui no Brasil, tá? E assim, um jogador de 32 anos ainda, parece que disputa ali em média 30 partidas por ano. Essa informação aqui, eu assisti também o vídeo ali do Raiz Tricolor, onde ele fez uma análise, o Gabriel Amaral fez uma análise ali sobre o desempenho do Cuéllar. Cara, futebol ele tem para jogar. As questões aí, cara, é que para mim acaba sendo uma negociação, se não impossível, praticamente impossível para o Fluminense, a menos que ele queira vir para o Fluminense. Primeiro que ele tem um salário muito alto e que a gente sabe que o Fluminense não paga salários, assim, não é que não paga salários altos, tá? Não, o salário de um jogador de futebol mediano hoje já é muito alto, 300, 400, 500 mil reais é muito dinheiro. Mas assim, se comparado ao que o Fluminense pode pagar, o salário do Cuéllar é um salário bastante alto, e o Fluminense não é o único interessado, tá? No meio do ano passado, ele foi especulado ali no Corinthians, já está sendo especulado no Palmeiras. Ele querendo retornar para o Brasil, tem uma série de times, uma série de clubes aí com recursos financeiros para integrar o Cuéllar no elenco. O Fluminense passaria a ter uma lista de opções de jogadores ali para volante, passaria a ter. A gente já tem Lima, Martinelli, Facundo Bernal, passaria a ter uma lista grande de jogadores ali, de boas opções para montar um elenco competitivo. Tá dentro das perspectivas, dentro das nossas possibilidades. O Fluminense passa a tomar um corpo de um time bem mais competitivo do que a gente tinha no ano passado. Mas assim, financeiramente é uma operação difícil, uma operação bastante complicada, não só para o Fluminense, mas para muitos outros clubes brasileiros. A gente não sabe o quanto o Cuéllar está disposto a diminuir o salário. A gente sabe que o futebol saudita ele paga um salário muito alto, principalmente para jogadores que têm nome, né? E o Cuéllar, pelo menos num cenário que sul-americano, ele é um jogador de renome, ele é um jogador importante, e isso ficaria complicado para o Fluminense competir aí, principalmente com a concorrência aqui no Brasil. No futebol sul-americano a gente sabe que outros países não têm o mesmo aporte financeiro, os outros clubes não têm as mesmas condições financeiras dos clubes brasileiros, mas o Fluminense não é o único interessado e isso dificulta bastante a negociação para o Fluminense. Segundo o Lessa, o Fluminense tem aí outros alvos, aí outras possibilidades para integrar o time, para um outro volante aí que o Fluminense possa contratar, mas se o Cuéllar viesse e ele atendesse ali a expectativa que a gente tem, a memória que a gente tem de um jogador tecnicamente muito bom, pelas passagens que teve aqui no Brasil,
seria ideal para compor esse time que o Fluminense está montando. Mas quero ouvir aqui a sua opinião, quero saber o que você acha. Se você acha possível essa contratação do Cuéllar, eu acho, se não impossível, né? Não quero falar que é impossível, porque impossível, nada é impossível, né? Mas é bastante difícil, cara. Financeiramente é complicado, concorrência muito alta, um jogador muito visado no mercado. Mas me fala o que você acha, se você gostaria dele aqui, jogador que já integrou o nosso principal rival aí, né? Mas que com certeza se viesse para o Fluminense teria muito para mostrar e muito para ajudar o Fluminense. Deixa aqui seu like, deixa seu comentário, deixa sua participação. Te peço mais uma vez, se você puder deixar aqui um comentário, comenta o que você acha, comenta seu nome, a cidade que você está vendo esse vídeo aqui, se é a primeira vez que você vê, se você tem uma crítica, um comentário, um elogio, uma sugestão, comenta nesse vídeo. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.